Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de literatura. Eu sou o professor Lucas Limberti aqui do canal Literatura Fora da Escola. Para você que sofre, chegou a hora de sorrir, é isso aí. E hoje nós vamos falar de um texto que eu particularmente adoro, que é um conto do livro Primeiras Histórias do escritor Guimarães Rosa. Eu escolhi aqui para vocês um conto chamado A Menina de Lá. É um conto muito interessante que traz à tona um jeito de escrever, né? Uma particularidade deste escritor monstruoso, misterioso que é o Guimarães Rosa, né? Então, Guimarães Rosa nasceu em Cortisburgo, né? Numa cidade no interior de Minas Gerais. Ele vai trabalhar sempre essa questão da universalização do sertão, né? Então ele torna o sertão universal, que é um pouco a característica da terceira geração modernista. E através do homem do sertão havia uma presença dos problemas universais. A gente sentia que o regionalismo dele não era de cunho pitoresco. O pitoresco havia, evidentemente, mas já havia uma universalidade dos temas, havia uma espécie de vibração espiritual, uma vibração em relação aos grandes problemas que atormentam o homem, que já faziam dele uma coisa diferente. Não era propriamente um regionalista. Transfigura o mundo regional, né? Especialmente ao longo desses livros que vamos ver, de tal modo que a certa altura ele pode dizer, né, de boca cheia, que o sertão é o mundo. O Guimarães Rosa, ele criou uma linguagem, né? Ele tem os seus neologismos, as suas invencionices, e essa questão da prosa poética traz à tona uma espécie de valor anticlimático, né? Uma surpresa que, no fim das contas, seguia muito pela ressignificação dos protagonistas tradicionais das histórias, né? Então você tem sempre uma grande surpresa, uma revelação, né, que nos faz entrar em contato com a verdade dos fatos. É um pouco aquilo que ele propôs com o seu primeiro livro, Sagarana, né, que é um neologismo, saga, um prefixo que vem das tradições do herói tradicional nórdico, e rana, esse sufixo vem do tupi, né, a semelhança dele. Então, seus personagens, de forma geral, e acho que isso é uma chave de leitura para a sua literatura, estão sempre inseridos num contexto em que aparentemente vão cumprir um destino heróico, mas que no fim das contas acaba tendo a revelação daquilo que significa ser um ser do sertão. Então, eu estou aqui com o livro Primeiras Histórias para a gente conhecer um pouco esse conto A Menina de Lá. Aliás, esse livro é sensacional, né? Primeiras Histórias, para quem quer começar aí a leitura em Guimarães Rosa, eu indico, porque são contos da melhor qualidade e trazem já essa estética toda que eu acabei explicando para vocês, né? Nessa edição que eu tenho aqui, A Menina de Lá está na página 67, tudo bem? Ele vai contar a história de uma menina que ficava ali na Serra do Minho, que morava no meio do sertão com seus pais, chamada Nininha. Nininha tinha apenas 4 anos e era uma mocinha muito fechada, uma garotinha que ficava muito no cantinho dela, né? E sempre acocorada e tal. O fato é que os pais começam a perceber que aos poucos tudo que aquela menina falava ou pedia estranhamente acontecia. Então Nininha tinha poderes mágicos, né? Um dia ela tá, papai, queria comer goiabada com marmelada com queijo, né? O pai dela fala, menina, como é que eu vou achar marmelada com queijo no meio do sertão? Cara, ele respira, olha pro lado, tem um cara, olha a marmelada com queijo, olha a marmelada com queijo, um cara vendendo, vai lá e compra e dá pra ela. Coisas estranhas, né? Papai, quero brincar com um sapinho. O pai dela, você tá doida, menina? Como é que vai brincar com um sapinho? Nós estamos no meio do sertão, né? Sapo é uma coisa de lugar pantanoso. De repente, ele olha para o lado, ribbit, aparece um sapo, cara. Ele fala, caramba. E eles tinham medo de que as pessoas, a mídia, a própria religião descobrisse esses poderes da Nininha, escondiam da Nininha. Tanto que o pai pedia, Nininha, por favor, peça para chover, né? Trazendo um pouco essa questão do sertão, né? Que aparecia inclusive nos neologismos da fala de Nininha, que dizia para tia Antônia, a tia que cuidava dela para o pai trabalhar, tia Antônia, quero voar em alturas de Urubuir.
Urubuíra é uma palavra que não existe, né? Um neologismo, mas percebam que a dinâmica de associação de prefixos e sufixos na construção, né? Urubuíra, onde o urubu vai, tem a ver com essa atmosfera do que é o sertão. Veja, ela é uma garota que não sonha em viver com as borboletas ou com as fadas, não, ela sonha em voar junto ao urubu, né? Trazendo um pouco dessa contextualização, somada a esse pedido do pai, né? Nininha, por favor, peça para chover, né? E ela nunca pedia para chover. É uma dimensão realmente transregional, na medida em que ele trabalhou o mundo sertanejo, incluindo elementos das mitologias grega, da literatura universal, de mitologias orientais, né? Criou palavras que são, por exemplo, vindas de raízes populares e regionais, ao mesmo tempo misturando com palavras que usam raízes, pode ser do italiano, do búlgaro. É que um dia, enfim, ela aparece e fala: papai, eu queria ver o arco-íris. Na hora que a Nininha falou eu queria ver o arco-íris, duas nuvens se chocam uma com as outras e de repente choveu no sertão, senhoras e senhores. E depois daquela chuva, todo mundo alegre, feliz, porque dessa vez o que tinha sido plantado ia dar frutos. Um lindo arco-íris aparece e Nininha ficou toda feliz. Bom, um dia o pai sai para trabalhar no roçado enfim, quando ele volta, tinha deixado a Nininha aos cuidados da tia Antônia. E a tia Antônia estava batendo na Nininha quando ele volta, dando uma surra mesmo nela. E o pai chega e fala: que isso? O que aconteceu? A tia Antônia fala: beleza, vai embora, e não explica o que aconteceu. O pai fica meio sem saber, pega a Nininha, leva para casa, né, dá um banho, põe ela para dormir. Beleza. Dia seguinte, o galo canta, o sol raia e o pai vai acordar. Quando ele vai lá chamar a Nininha, ele chama Nininha, e a Nininha estava morta. Meu Deus, Nininha morreu. E ele, desesperado, começa a pedir por socorro, manda chamar a tia Antônia. Tia Antônia, o que aconteceu? Você estava batendo nela ontem à noite e hoje ela morreu? O que aconteceu? E tia Antônia responde: meu Deus, eu não acredito. Ontem nós estávamos brincando aqui em frente de casa e passou um cortejo fúnebre, as pessoas carregando um caixão, carregando um ente de sua família que morreu. Nininha então olha para aquilo e diz: tia Antônia, eu quero um caixãozinho rosa com estribilhos brilhantes. O pai põe a mão na cabeça e diz: meu Deus, esse foi o último desejo de minha filha. Vai até a loja, compra um caixãozinho rosa com estribilhos brilhantes, coloca a Nininha, enterra a Nininha e acaba o conto. E aí você me diz: meu Deus do céu, que história é essa de Guimarães Rosa? Veja, percebam o impacto dessa dimensão que traz um elemento místico, desses poderes sobrenaturais de Nininha, e que de repente, abruptamente, ela morre, né? Então você percebe que tem essa constituição do sertão místico, mágico, essas histórias todas que ele mesmo conheceu quando saiu junto com o Manuelzão, um vaqueiro, pelos 40 dias no sertão, e ele que era médico, então conheceu muito a cultura do povo sertanejo, em que ele trocava, na verdade, o atendimento médico por histórias, anotava em sua cadernetinha. E aí você percebe que esse universo do sertão aparece nas alturas do Urubuíra, na ausência de chuva, na presença recorrente de pessoas mortas sendo carregadas pelos seus familiares. E diante deste meio, dessa atmosfera, a Nininha projetava os seus sonhos. E o caráter anticlimático, aquilo que eu expliquei em relação à dimensão da inversão das expectativas, que traz no fundo das contas, esse grande mistério, esse grande impacto do que é a obra rosiana, se dá justamente na quebra de expectativa. Porque tradicionalmente, nas sagas tradicionais, quando nós temos personagens com superpoderes, a gente sempre acaba criando uma espécie de expectativa típica dos super-heróis. Aqui não. É o sertão e a problemática desse sertão revelada, por exemplo, na morte abrupta de Nininha, que tinha sonhos, e sonhos que aconteciam. Tudo bem?
Guimarães Rosa. Bom, pessoal, então não deixem de ler Primeiras Histórias, Guimarães Rosa. Esse é um dos contos. Depois me contem aí o que vocês acharam. Você que chegou até aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, manda a sua opinião aí para que a gente possa cada vez mais fazer vídeos e falar sobre literatura, de arte que a gente tanto ama, tá bom? Um beijão no coração de todo mundo, tamo junto, valeu, até a próxima!